de Jesus. Amém. Para todo o povo de Deus. Amém. Vamos ficar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E você já vai deixar a sua Bíblia aberta no livro do profeta Jonas. Ajuda o teu irmão, por favor, que está à sua esquerda, à sua direita. Talvez algum irmão tenha uma certa dificuldade de achar o livro do profeta Jonas, mas você, como servo de Deus, né, bondoso, generoso, vai ajudar o seu irmão que está do teu lado. Jonas, capítulo de número 1, o verso 1, 2 e 3 apenas. Antes de ler a palavra de Deus, por favor, não me tenha como repetitivo, mas faz parte, é um hábito que eu tenho e eu não posso deixar de fazer. Talvez você ache que eu sou repetitivo, mas eu não posso deixar de. Eu aprendi assim, sempre quando temos a oportunidade, Deus abre uma porta para que estejamos ministrando a palavra de Deus. Eu faço 2 agradecimentos muito especiais. Primeiramente a Deus, porque a palavra de Deus diz que o querer e o efetuar é de Deus. Eu creio que se eu estou aqui é um ato da soberania de Deus. Aleluia. Ele quis assim, Ele faz assim, Ele é Deus, Ele é Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, não posso deixar de agradecer ao nosso pastor Marcelo Bruno, pelo seu discernimento espiritual e pelo acesso que ele nos dá ao público para nós ministrarmos a palavra de Deus. Nós Deus pela vida do nosso pastor. Amém? Então, Jonas capítulo 1, verso 1 até o verso 3. A igreja vai acompanhar silenciosamente a leitura dos versículos, em nome de Jesus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou por a sua passagem e desceu para dentro dele, para com ele ir para Tarsis, de diante da face do Senhor. Inclina a sua cabeça para formar uma palavra de oração ao nosso Deus. Espírito Santo de Deus, reconheço a minha total dependência de Ti. Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Senhor, porque eu creio que Tu estás neste lugar. Mais uma vez me coloco na palma das Suas mãos. Usa-me segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podes assentar em nome de Jesus Cristo. Eu não quero de maneira nenhuma ser enfadonho com a igreja, mas nesses minutos que eu tenho para ministrar a palavra de Deus, eu quero propor um tema para essa mensagem. Se você de repente quiser anotar, para fixar na sua mente, eu quero chamar essa mensagem o profeta Jonas e as suas forças que movem o coração do homem. Vou repetir: o profeta Jonas e as suas forças que movem o coração do homem. Bem, para começar na parte introdutória dessa mensagem, é importante você entender um pouquinho do contexto, em rápidas palavras. Na época do profeta Jonas, a nação de Israel estava vivenciando uma de suas piores crises. A situação de Israel na época do profeta Jonas não era uma situação fácil, era uma situação difícil, em que os inimigos de Israel estavam dispostos a dizimar, acabar totalmente com a nação de Israel. Israel corria o sério risco de desaparecer completamente do mapa. Tão grave era a situação que estava vivenciando Israel naquele tempo. O profeta Jonas, ele
acompanhou bem de perto esses momentos difíceis da nação de Israel. Aliás, o próprio Jonas, ele sofria com aquela situação angustiante de Israel. E Jonas tinha uma esperança de que, de alguma forma, Deus pudesse intervir, mudar aquela situação. E é muito interessante nós notarmos que, sempre em épocas de crises, em épocas difíceis, quando o povo estava angustiado, Deus sempre tinha por hábito levantar profetas. É verdade. Deus sempre tinha por hábito levantar homens com uma palavra de esperança, com uma palavra de ânimo para o povo, para que o povo não perdesse a esperança. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei como está o teu coração aqui nessa noite. Mas seja da forma como você entrou aqui essa noite, talvez com o teu coração angustiado, teu coração apertado, mas eu tenho uma palavra de esperança da parte de Deus para a sua vida. São muitas as lições que nós podemos aprender através do profeta Jonas. Mas existe uma lição muito importante, que tem tudo a ver com todos nós, seres humanos. Existem duas forças contrárias que movem o coração do homem. Talvez você pergunte assim, mas por que forças contrárias? Porque são forças de naturezas opostas. São forças que se movem para direções diferentes. Uma força se move para o que é ruim, a outra força se move para aquilo que é bom. Uma força se move para o diabo e a outra força se move para Deus. Existem duas forças que se movem dentro de nós, dentro de cada ser humano. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui, Jonas, ele foi movido por duas forças opostas. Jonas foi movido por duas forças opostas. A primeira força que moveu o coração de Jonas, quando ele foi chamado por Deus em primeiro lugar, a primeira força que moveu o coração de Jonas foi a força da obediência. Repita comigo: a força da obediência. Repita: a força da obediência. Eu acredito que a primeira força que moveu o coração de Jonas, quando o Espírito Santo, quando Deus chama Jonas para uma grande missão, a primeira força que move o seu coração é a força da obediência. Por quê? O Espírito Santo usou a força da obediência para convencer, para persuadir a Jonas a ir até Nínive. Diga-se de passagem, não era uma tarefa fácil. Não era uma tarefa fácil. Ir até Nínive, pregar contra Nínive, não era uma tarefa fácil. O Espírito Santo teria que agir no coração de Jonas, persuadi-lo, convencê-lo a realizar aquela grande missão. Na verdade, era um grande desafio e precisava, na verdade, de uma influência espiritual. Então, veja bem, a primeira força que moveu o coração de Jonas foi a força da obediência. A segunda força que moveu o coração de Jonas naquele momento ali, eu acredito, a segunda força foi a força da desobediência.
Interessante que, paralelo a isso, a primeira força que move o coração de Jonas é a força da obediência. O Espírito Santo trabalhando para que Jonas, ele obedecesse, para que ele fosse até Nínive. Mas em contrapartida, veio uma outra força agindo no coração de Jonas. Se na primeira era o Espírito Santo, na outra força era o diabo, usando a força da desobediência para tentar convencer a Jonas a fazer com que ele desistisse daquela tarefa. Mais ou menos assim, desse jeito. Cara, tu tá doido. Você tá maluco, rapaz. Que é isso? Que doideira é essa que você tá fazendo? Que é isso, rapaz? Tem que ser bobo. Como é que é? Não, eu vou rir da tua cara. Como é que é? Você ir até Nínive pregar contra ela? Ah, você está muito bom, você é muito careta. Que negócio é esse? Eu tenho para mim, irmãos, que não raras vezes em nossa vida cristã, em nosso ministério, nós somos desafiados por Deus a assumir grandes tarefas. E não raras vezes também, muitas vezes o diabo, ele tenta nos convencer. Muitas vezes o diabo, ele sopra no nosso ouvido dizendo: olha, essa responsabilidade que veio na tua mão, olha, não vai dar certo, não adianta você assumir tal responsabilidade, porque não vai dar certo. Quem sabe você está aqui sentado nesse santuário aqui, e o Senhor tem te desafiado. O Senhor tem te proposto algo de muito grande para a tua vida. E de repente, talvez venha aquele desânimo, ou talvez você preocupado, talvez com um preço a pagar. Mas eu sei uma coisa para você: enquanto eu estou pregando aqui, enquanto eu estou ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo está injetando em você a força da obediência. O Espírito Santo está agindo no teu coração, dizendo: olha, fui eu que te chamei, eu tenho uma obra na tua vida, fui eu que te dei essa tarefa para você fazer. Aleluia! Maravilha. Bendito é o teu nome, Senhor. Não ceda à força da desobediência. Se vê alguma responsabilidade na tua mão, se vê alguma coisa, alguma missão para você fazer, vem de Deus, obedeça ao Senhor. Eu estava torcendo, eu estava lendo esse texto, eu estava torcendo, eu estava vibrando para que Jonas, ele aceitasse o desafio de Deus, mesmo não sendo fácil. E eu também estou torcendo por você também. Eu estou torcendo para que você aceite os grandes desafios que Ele traçou para o teu ministério. Aleluia! Glória a Deus! Mas infelizmente, Jonas, ele cede à força da desobediência, ele cede. Como diz aqui no verso 3, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Ele foge. Interessante, Jonas, ele raciocinou naquele momento que, seguinte, se eu fugir, se eu der no pé, vai resolver a situação. Se eu fugir, Jonas, ele agiu como um tolo. Ele agiu como um tolo.
achando que podia fugir de Deus, achando que podia fugir do chamado do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você: você pode fugir de Deus? Não. Se você tentar fazer isso, você é tolo. Você está agindo com tolice. Você achar que você pode fugir dos grandes propósitos que Ele estabeleceu para a tua vida. Mas Jonas, ele raciocinou, se eu fugir está tudo acabado, eu não preciso me meter nesse negócio, eu não quero saber dos ninivitas, eu não quero saber nada disso. Só que negligenciar a obra de Deus traz consequências. E o que nós vemos aqui ainda no verso 3, veja bem uma coisa, preste atenção que eu vou falar para você. Jonas, ele tinha um ministério profético. Ele foi escolhido por Deus para ser um porta-voz no momento de crise. No momento em que o povo de Israel precisava de uma palavra profética. O povo precisava de uma palavra de esperança naquele momento difícil. Será que é necessário eu dizer para você que Deus precisa de você? Será que é necessário? Quantas e quantas vezes Deus tem falado com você, não só usando a mim, usando outros profetas para falar que Ele precisa de você. Ele marcou um novo tempo para a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acha que... Eu acho que talvez algumas pessoas no meio do povo de Deus talvez achem que Deus se sente talvez acanhado ou envergonhado em dizer que ungiu determinada pessoa, que separou determinada pessoa. Não, irmão, Deus não se sente acanhado, Deus não se sente envergonhado, não. Ele te ungiu com um propósito. Ele tem um propósito. Você sabia que tem pessoas precisando de uma palavra de esperança, precisando de uma voz profética, de alguém que se levante com poder e autoridade. Jonas, ele declinou, na verdade, no seu ministério. Cuidado com o declínio do teu ministério. Cuidado com o declínio do teu, cuidado com o declínio do teu ministério. No verso 3, Jonas desce para Tarsis. Começou o declínio, começou a declinar, começou a cair. No verso 3, Jonas desce para o porão do navio. Verso 3, Jonas desce para o fundo do mar. No verso 5, Jonas desce para o ventre do peixe. No verso 7, declinou totalmente. Tudo isso em função da negligência do seu ministério. É como se ele tivesse... A atitude de Jonas para mim é como se ele tivesse tratando Deus como se ele fosse irresponsável. Não, eu não acredito que Deus está me dando essa tarefa, eu não acredito nisso. Meu irmão, não trate Deus como irresponsável, não. Deus sabe o que fala e o que faz. Aleluia. Ele te respalda. Qual é a missão? Qual é o desafio que Deus colocou nas suas mãos? Qual é? Ele te respalda. Você não está sozinho, não. Ele te capacita. Aleluia! Ele te dá capacidade espiritual.
Mesmo que ainda que você sofra em razão da tua chamada ministerial, ouça, você nunca estará sozinho. Porque Ele te dá poder, Ele te dá autoridade. Aleluia. Como é que é? Querendo fugir, querendo meter o pé? Não, esse negócio não é comigo não, eu não quero isso, eu estou pagando um preço muito alto, muito caro, depois que eu abracei a obra. Eu tenho vou até pedir permissão ao pastor Marcelo para falar essa palavra aqui, porque o pastor é a autoridade da igreja. Vou pedir permissão ao pastor, covarde. Está querendo meter o pé por quê? Está querendo fugir por quê? Cuidado com o teu ministério, cuidado com o declínio espiritual do teu ministério. Trata com carinho, trata com amor, trata com zelo. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus vai te cobrar o teu ministério. O teu ministério não é teu, foi Ele quem te deu. Nós temos ainda 3 cidades específicas nesse texto que mostra o declínio espiritual de Jonas. No verso de número 4 fala que Deus mandou um grande vento. Eu estou falando de consequências da atitude de negligenciar a obra de Deus. Um grande vento, no verso 4. No verso 5, na última parte, diz também que Jonas desceu para o estado do porão, se deitou e dormia um profundo sono. Sono na Bíblia fala de morte espiritual. O que eu entendo aqui, espiritualmente falando, é que Jonas morreu espiritualmente, morreu. Em função do seu declínio espiritual. E ainda no verso 6 ainda, diz assim o verso 6, os mestres do navio chegou-se a ele e disse, que tem dormente? Levante-se e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Interessante. Quando você rejeita a chamada de Deus, outros sofrem por causa disso. Os chamados não tinham nada a ver, não tinha nada a ver. Mas por causa da negligência de Jonas, outros pagaram. Eles estavam desesperados. O que você fez, rapaz? O que você fez? É como se assim, nós estamos pagando um preço aqui, a gente não tem nada a ver com isso, Deus está irado. Você sabia que outras pessoas podem sofrer por sua causa? Porque você rejeitou, porque você não quer desempenhar a chamada de Deus para a tua vida. Essa era a situação de Jonas. Mas interessante, uma coisa muito importante. Mesmo apesar de Jonas ter declinado, Jonas ter caído, nós vamos observar que Jonas, apesar de tudo, ele retorna ao centro da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida hoje. É tempo de você retornar ao centro da vontade de Deus. Retornar ao teu ministério. Retornar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nós vamos observar aqui de que forma Jonas retorna ao centro da vontade de Deus. Primeiramente, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: e Jonas orou ao Senhor. Jonas, ele retorna
ao ser da vontade de Deus, primeiramente orando, falando com Deus. Só que tem um detalhe importante aqui. Você sabe onde é que Jonas está orando? Você sabe aonde é que Jonas está orando? Dentro do estômago, da barriga, seja o que for. Está orando dentro do peixe, lá dentro. Precisava o pior acontecer? Precisava o pior acontecer? Precisava Jonas estar dentro do ventre do peixe para ele entender que ele precisava orar? Meu irmão, minha irmã, não espere o pior acontecer, não espere. Não espere o pior acontecer. Interessante que Jonas, ele não ora para decidir para Tarsis, ele não ora. Ele não ora na tempestade. Ele não ora quando todos oravam. Jonas não ora quando for lançado no mar. Mas ele ora no peixe. Mas mesmo assim mesmo, ele estando dentro do peixe, ele ora. Ele fala com Deus, ele abre o seu coração para Deus. Uma outra forma que mostra que Jonas reconhecendo a vontade de Deus, em segundo lugar, no capítulo, no verso 9, diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. O que está escrito aqui? A palavra é ele se dispõe. Ele está se dispondo a fazer a vontade de Deus. Também, né, meu irmão? Meus irmãos, também depois de ser engolido pelo peixe, meu Deus do céu, depois de ter sido vomitado pelo peixe, ele tinha que ser muito cabeça dura mesmo, para poder continuar naquela situação. Em terceiro lugar, que mostra que estamos reconhecendo a vontade de Deus. Em terceiro lugar, Jonas, ele passa a enxergar com os olhos do próprio Deus. No capítulo 4, no verso 10, 11, assim: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer. Numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, e que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Para finalizar a minha palavra nessa noite, Jonas, ele aprendeu a olhar com os olhos de Deus. Ele aprendeu a enxergar com os olhos de Deus. Ele aprendeu a renunciar à sua própria vontade para ceder à vontade de Deus. Não precisava Jonas, não precisava ter acontecido aquela tragédia, não precisava nada disso. Mas Deus permitiu que acontecesse. Deus permitiu para que Jonas aprendesse a enxergar com os olhos do próprio Deus e entender que sempre é melhor obedecer. Sempre é melhor obedecer à voz de Deus. Sempre é melhor obedecer à voz de Deus. Sempre é melhor obedecer à voz de Deus. Eu termino a minha pregação nessa noite. Qual é a voz que está falando ao teu ouvido, ao teu coração? Talvez você pergunte assim: pastor Valdec, mas como é que eu vou discernir? Como é que eu vou entender qual é a voz de Deus? Qual é a voz do Espírito Santo e qual é a voz do diabo? O diabo sempre vai contrariar a palavra de Deus, sempre.
Sempre. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus. Eu estou aqui como um vaso de Deus. Para te dizer, obedeça. A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui, interessante que Deus ele tanto pode falar individualmente quanto coletivamente. É uma palavra muito simples que Deus está falando no meu coração aqui nessa noite. E você precisa ouvir essa palavra. Você precisa ouvir essa palavra. Obedeça. Obedeça ao meu espírito. Obedeça a minha palavra. Obedeça. Se você obedecer a minha palavra, você vai experimentar grandes bênçãos da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas se você desobedecer, será terrível, será trágico para você. Mas Deus me deu essa palavra para a sua vida. E eu quero que você diga para o teu irmão que está à sua direita: é melhor você obedecer. Pastor Marcelo Bruno. Amém.